Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. É um prazer estar com vocês aqui, louvando e engrandecendo mais um dia na casa do Senhor, um culto jovem. Para mim é um privilégio, honra. Desde já quero agradecer ao pastor Moraes e à igreja por me receber. Para mim, pregar a palavra do Senhor sempre é um privilégio, e sempre que eu abro a Bíblia, seja para algumas pessoas, como são para vocês aqui, ou seja, para uma ou duas pessoas, eu sempre reconheço a minha dignidade, que eu, nem ninguém, nenhum de nós somos dignos de pregar e até mesmo de ouvir essa mensagem, mas Deus é tão gracioso que por meio de sua graça e de seu Filho, Ele nos disponibiliza tão grande oportunidade. O meu nome é Salomão, venho da igreja presbiteriana dos bancários, preferi estar aqui por indicação, por aconchego e por se sentir sempre bem aonde eu chego nas batistas. No meu interior foi assim, interiores próximos e aqui também, né? Estive na presbiteriana por razões familiares, mas chegou um determinado momento que o coração, a vontade falou mais alto e eu escolhi estar aqui, né? E que eu possa estar de alguma forma contribuindo com todos vocês na causa do Senhor, como irmãos em Cristo Jesus, que é isso o que somos. Eu peço que abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 14. Do verso de número 25 ao verso de número 33. Lucas capítulo 14, do verso 25 ao 33. Eu peço que após a leitura vocês continuem com suas Bíblias, seus aplicativos, seja no celular, tablet, aonde for, que vocês continuem acompanhando. Diz assim a palavra do Senhor: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele, com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhes uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Eu quero iniciar essa mensagem com uma ilustração que eu vi que retrata muito bem o que significa esse texto. Você imagine só um político subir num trio elétrico com um som alto e bom, audível para uma grande multidão, dizer: se vocês votarem em mim, vocês terão os impostos mais altos, perderão suas casas, perderão suas famílias e tudo que vocês mais amam. Vocês irão perder tudo isso se vocês votarem em mim.
vamos, volte, quem está do meu lado? Acredito que a multidão estarrecida talvez não se daria nem para jogar tomate ou algo nele, simplesmente o abandonaria. Mas é muito parecido o que Jesus está dizendo aqui nesse texto. Parece muito com essa mensagem. Para entendermos esse texto, é bom nós voltarmos para todo o livro de Lucas e todo o contexto que rodeia esse texto. E o livro de Lucas começa narrando a vida de Jesus e de João Batista, que estão bem interligados, e Deus, por meio deles dois, está intervindo na história humana e trazendo salvação para o seu povo. Do capítulo 1 ao capítulo 4, nós podemos perceber isso. Do capítulo 4 ao capítulo de número 9, nós podemos perceber o ministério público de Jesus. E Jesus faz muitos milagres, prega em Nazaré, ensina, escolhe os seus 12 discípulos e durante o início do seu ministério também proclama o sermão da montanha. E do capítulo 9 ao capítulo 14, que é onde nós estamos situados, Jesus no capítulo 9 ele começa a sua ida para Jerusalém para morrer. E durante a sua ida para Jerusalém, Jesus continua a pregar, Jesus continua a expulsar demônios, a curar enfermos e a fazer muitos milagres. E isso fez com que Jesus ficasse uma pessoa conhecida e multidões e mais multidões o seguissem. Portanto, no capítulo 9 e no capítulo 14, Jesus fala sobre o discipulado. E é isso que eu quero abordar nessa noite. Discipulado, é sobre o discipulado. O discipulado de Jesus Cristo é o tema nessa noite. Agora, eu quero que vocês façam uma pergunta a vocês mesmos. Quais as características do discipulado de Jesus? Primeira característica do discipulado de Jesus. Ele exige um amor incondicional a Ele e uma abnegação e entrega total. Nós podemos ver isso do verso 25 ao verso de número 27. Atento para o verso de número 25. Grandes multidões o acompanhavam. Jesus estava indo para Jerusalém para morrer. E grandes multidões, se você prestar atenção, está até no plural, grandes multidões o acompanhavam. Provavelmente essas multidões acompanhavam Jesus por causa dos seus milagres, da multiplicação dos pães e dos peixes, ressurreição de mortos, libertação de demônios, pessoas endemoniadas, e vários outros benefícios que Jesus trouxe àquelas pessoas que o acompanhavam. Aliás, até mesmo os discípulos aqui ainda pensavam que Jesus viria como um rei davídico e bélico, que iria libertar o seu povo como foi Davi. Portanto, provavelmente essa multidão acompanhava Jesus, não pelo que ele era, mas pelos benefícios que Jesus estava disponibilizando àquelas pessoas. E Jesus, de uma maneira até irônica, olha para essas pessoas e diz: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, e por aí vai, não pode ser o meu discípulo.
Isso aqui foi uma coisa para as pessoas que escutaram logo de primeira e para os primeiros leitores de Lucas, foi muito impactante. Porque a família judaica era uma família muito unida. Era uma família muito apegada, onde eles nutriam um amor, um respeito e uma reverência para com a família. Era assim a família judaica. Para você ter uma ideia, quando o filho, o homem, tinha condições de andar fora de casa, já alcançava uma certa idade, o filho caminhava mais o pai e aprendia a profissão com o pai. Fosse ele pastor, fosse ele agricultor, fazedor de tendas, carpinteiro ou qualquer outra coisa. E durante esse período que o filho estava com o pai, ele não só aprendia a profissão que ele iria exercer quando ficasse adulto, mas também nesse período ele escutava a lei do Senhor. Se você lê em Deuteronômio capítulo 6, Deus manda com que os pais ensinem aos filhos ao caminhar, ao levantar, ao deitar, ao sentar, ou seja, a todo momento o pai estava ali se comunicando com o seu filho e ensinando suas posições políticas, religiosas, sua profissão. Dessa maneira, então, o filho criava um laço muito forte com o pai. Diferentemente de hoje, infelizmente. Que às vezes nós colocamos o filho, numa creche, pega ele de noite e o relacionamento é quase zero. Então, aqui é totalmente diferente. É um relacionamento muito pegado. E as meninas ficavam com suas mães e aprendiam a cuidar de animais. Se você ler, Rebeca estava dando alga lá aos animais. As mulheres ficavam com a mãe, aprendiam a remendar roupas, a cozinhar, a regar as hortaliças ali que a família tinha. E dessa maneira, com esse contato, pai e filho, mãe e filha, gerava ali uma comunhão, um apego muito grande. A família judaica era uma família muito apegada. Portanto, para aquelas pessoas que estavam ouvindo, ficaram profundamente impactadas. Quer dizer que eu tenho que aborrecer o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, para ser discípulo de Jesus. Você imagina só aí uma pessoa que passou a vida inteira do lado do seu pai, do lado da sua mãe, escutar uma coisa dessa. É chocante. É forte, como diz alguns. Agora, nós devemos entender aqui o que significa aborrecer ou odiar. Depende da tradução da Bíblia que você está utilizando. Algumas trazem aborrecer, outras trazem odiar. Primeira coisa que eu quero aqui evocar é que em Êxodo, capítulo 20, no tão conhecido os 10 mandamentos, e mais especificamente no 6º mandamento, Deus diz que nós devemos honrar pai e mãe. O Senhor Jesus Cristo veio, cumpriu toda a lei e ensinou que nós devemos amar até nossos inimigos. Então Jesus não estava falando que nós deveríamos aborrecer o nosso pai, a nossa mãe, ou odiar literalmente. Isso aqui é uma figura de linguagem, ou isso aqui é uma expressão, é um hebraísmo. A palavra que está aqui para odiar ou aborrecer se chama missel, que significa apenas amar menos. E para comprovar isso que eu estou dizendo, quando você vai em Gênesis, nós temos que olhar essa expressão à luz de toda a Bíblia. Quando nós vamos em Gênesis, capítulo de número 29, versículo de número
30 e 31 diz assim: e entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Léia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida, preste atenção, abriu a sua madre. Ou seja, aqui existe Jacó, Raquel e Lia. Só que o amor que Jacó tinha por Raquel era tão grande que parecia que ele odiava ou aborrecia Lia. A gente até quando lê, né, pensa que Jacó não estava muito nem aí para Lia. Na verdade, não é. Isso é uma forma de se expressar típica do mundo oriental. Então, não é que Jacó não gostava ou não amava a Lia. Não. É que o amor que ele tinha por Raquel era tão grande, mas tão grande, que quando comparava as duas, parecia que ele odiava a Lia. Quando nós viemos para o Novo Testamento, em Romanos capítulo de número 9, versículo de número 13, vai dizer que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Mas em João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Portanto, Deus odiou um e amou o outro? Não. Na verdade, aqui significa a mesma coisa. O amor de Deus por Jacó era tão grande, e escolheu Jacó para que dele viesse o descendente da semente, ou seja, Jesus. O amor de Deus por Jacó era tão grande que quando olhava para Esaú, parecia ódio ou aborrecer. E é justamente isso daqui que acontece em Lucas capítulo 14, versículo de número 26. Aquele que vinha a mim e não aborrecer seu pai, não aborrecer sua mãe, seus irmãos, seus filhos, sua esposa e até a sua própria vida, não é digno de mim. O que Jesus está dizendo é: vocês devem amar mais a mim do que a todas as outras pessoas, coisa, família e até mesmo a sua própria vida. Agora, se você quiser ser o meu discípulo, por que Jesus disse isso? Nós vemos que quando Jesus morre, ressuscita, é assunto aos céus, chega um determinado período ao qual os discípulos de Jesus, os seus seguidores, foram perseguidos. Famílias foram desfeitas, filhos foram expulsos de casas, esposas, pessoas eram abandonadas pelas suas famílias, por causa de Cristo, por amor a Cristo. Mas essas pessoas que permaneceram crendo em Cristo, seguindo Cristo, ainda que suas famílias não aceitassem, eles estavam amando mais a Cristo do que a sua família. Quando eles iam para o Coliseu morrer queimado, dilacerado por feras, crucificados, eles estavam amando a Cristo acima até mesmo de suas próprias vidas. E é isso que significa aqui aborrecer. Não é fazer raiva, não é fazer cara feia, birra, não. É simplesmente colocar Jesus numa posição que parece que nós estamos odiando as demais coisas. A primeira lição que nós podemos tirar desse texto, dentro desse contexto, é que se nós hoje queremos ser verdadeiros discípulos de Cristo, nós devemos amá-lo acima de tudo.
acima de nosso pai, acima de nossa mãe, acima de nossa família, esposas, filhos, laços familiares e até mesmo da nossa vida. E aqui eu quero citar 2 exemplos práticos que ultimamente agora eu vi. O primeiro exemplo é que eu vi um homem esses dias se converter ao cristianismo, dizer: eu aceito Jesus, sou crente. Só que sua mulher era de outra religião. E com o passar dos dias, parece que ela foi conversando com ele, pressionando ele, para que ele deixasse a igreja. Terminou com que ele parou de ir para a igreja, negou a fé. E disse: eu não quero mais esse negócio de crente, não. Nesse caso, esse homem amou mais a esposa do que a Cristo. Porque em Coríntios nós vemos Paulo dizendo: olha, se o homem se converte e a mulher é incrédula e quer permanecer, beleza, fique com ela ou fica com ele. Se não quer, fazer o quê? Vai embora. Mas nesse caso eu pude ver e testemunhar que o homem preferiu escutar a sua esposa. O segundo exemplo prático que eu quero dar aqui é que eu pude ver e testemunhar crianças se convertendo ao Evangelho e os pais dizendo: aqui eu não quero não. E crianças, pasmem, dizendo: eu saio de casa, mas Cristo eu não deixo. Esse é um caso aonde essa criança ama mais ao seu Senhor do que até mesmo a sua família. Isso sim é amar Deus acima de todas as coisas. Isso sim é ser discípulo de Cristo. Amar a Cristo e aborrecer ou amar menos as outras coisas. E nós estamos chegando num tempo, irmãos, que, sinceramente, eu acredito que isso aqui mais cedo ou mais tarde vai chegar para a gente. Se você colocar no YouTube em caixa alta, CACP, e colocar assim, processos, é um instituto apologético cristão que já é perseguido por causa do Evangelho. Sofre processos. Então eu acredito que vai chegar sim um momento que ou nós iremos se calar, se dobrar, fazer como as autoridades querem, e assim negaremos o Senhor e sua palavra, e amamos mais a nossa vida e nosso bem-estar, ou então nós de fato iremos provar ao mundo que nós amamos a Ele, a sua palavra, acima de todas as coisas. Verso de número 27. Aqui mostra abnegação e entrega total. Veja bem. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Normalmente, o condenado à crucificação, primeiro ele sofria uma quarentena, ou seja, 40 chicotadas. E ele tinha que carregar uma viga de 15 a 20 quilos, de Jerusalém até o lugar da crucificação. E ali era uma vergonha total. Ele caminhando nas ruas de Jerusalém, as pessoas vendo ele nu, carregando uma cruz. E era uma vergonha principalmente porque essa pena só era aplicada aos maiores criminosos da época. Então, ser crucificado era uma vergonha. Era uma vergonha completa, total. Então, quando Jesus diz: aquele que quer ser meu discípulo, tome sua cruz, isso
ficou como um símbolo de abnegação, entrega e disposição de passar vergonha e morrer por Cristo. Quando alguém dizia que estava disposto a tomar a cruz e seguir a Cristo, ele está dizendo: eu estou dando a minha cabeça a prêmio. Pode degolar, pode matar, pode decapitar, pode fazer o que você quiser. Isso significava tomar a cruz e seguir após Jesus. A segunda lição que podemos tirar aqui ainda, dentro desse texto, é que, às vezes, nós podemos perceber que algumas pessoas têm um filho rebelde, um esposo, perde o emprego, tem uma doença, sofre algumas adversidades que a vida normalmente traz a todos, e diz: eu estou carregando a minha cruz. Não, de forma nenhuma. Isso não é carregar a cruz. Carregar a cruz, pelo contrário, é passar vergonha, sofrer e, se preciso for, morrer por amor a Jesus Cristo. Se nós lermos as biografias dos primeiros missionários que chegaram aqui na Paraíba, no nosso estado, as cidadezinhas pequenas, essas pessoas eram apedrejadas, às vezes estavam pregando no meio da rua, as pessoas jogavam ovos, tomates, às vezes essas pessoas eram expulsas das cidades, ameaçadas de morte. Os primeiros missionários aqui na Paraíba passaram por isso. E mesmo assim eles continuaram pregando o Evangelho, eles continuaram seguindo a Cristo e levando a sua mensagem. Isso sim é carregar a cruz após Jesus. E nós deveríamos ou devemos estar disposto ao mesmo, se preciso for, tomar a cruz e seguir após Jesus. Segunda característica do discipulado de Jesus: exige prudência para saber se vai até o final ou não. Dos versos 28 aos versos de número 30, nós podemos ver Jesus usando uma parábola para atingir os seus ouvintes. As torres, antigamente, era usada para uma variedade de coisas. Eram feitas para fins agrícolas, por fazendeiros, para guardarem mantimentos e ferramentas. Eram feitas casas, eram feitas, reis mandavam fazer torre para vigiar se vinham outras nações conquistar a sua. Portanto, torre era uma coisa comum a todos os judeus, fosse torre pequena, média ou grande, era uma coisa muito popular. Mas o X da questão está em que aquele que começava uma construção e não terminava, ele era zombado pela sociedade. Veja o verso de número 29, as duas últimas palavras. Zombem dele. Portanto, na cultura judaica, uma cultura que dava extremamente valor à honra, ser zombado era uma coisa muito vexatória. E o que Jesus quer mostrar aqui, aquela grande multidão que estava seguindo ele, é que, se vocês quiserem me seguir, primeiro, sentem-se, calcule e veja se vocês têm condições de ir até o final ou não.
vejam se vocês têm condições de ir até o fim ou não. E eu tenho certeza que Jesus disse isso, pelo menos baseado em 2 motivos. Que, primeiro, Jesus alertou aquelas pessoas porque eles sabiam que aquelas pessoas estavam seguindo ele pelo oba-oba. E não verdadeiramente por ele e pela fé. Segundo motivo, essas mesmas pessoas, ou boa parte delas, foram as mesmas que em Jerusalém gritaram: crucifica-o. Por isso, Jesus estava dizendo: sentem-se e calcule se vocês têm condições de ir até o fim ou não. Porque o que eles tinham na mente de Jesus era totalmente diferente do que Jesus era na realidade. A terceira lição que podemos tirar desse texto é que no Brasil, por volta de 1950 a 2000, aqui no Brasil realmente existia um avivamento. Nós passamos por um avivamento e isso foi muito bom. No entanto, algumas igrejas e alguns pastores, isso aqui é uma leitura histórica que eu estou fazendo, esqueceram de incutir na mente da igreja e dos convertidos o valor do discipulado e o quanto pode custar seguir a Cristo verdadeiramente. Portanto, ao longo desses anos e na nossa época, nós podemos ver pessoas e mais pessoas que entram e saem da igreja, que entram e saem com a maior facilidade. Isso é falta de uma base de saber que o discipulado demanda muita coisa da nossa vida. Às vezes, até mesmo a nossa vida. Por isso que, às vezes, as pessoas se afastam da igreja. Principalmente com esse negócio aí de teologia da prosperidade, teologia de não sei de quê, que o céu é aqui na terra, e quando a realidade chega, é diferente, né? Quando a pandemia chega, você perde familiar, como eu perdi o meu avô. Quando você vê a prosperidade não acontecendo, você pensando que o céu vai vir para a terra, aí as pessoas começam a sair da igreja. Não sabe realmente o custo do discipulado. É alto. Aqui eu quero também contar outra experiência particular. Não vou dizer a igreja, nem o lugar, nem o nome da pessoa, mas eu frequentava um determinado lugar. E quando eu chegava lá, eu tinha uma menina que sempre eu encontrava ela chorando. Sempre encontrava ela chorando. E quando foi uns 3 ou 4 encontros seguidos, eu me perturbei e eu fui saber o que era que se passava com ela. Mas, minha filha, acontece alguma coisa? Eu posso lhe ajudar? Eu posso orar por você? Você sempre parece triste, chorando. Ela disse: não, é porque na faculdade eu sou rejeitada, eu sou perseguida, ninguém quer fazer trabalho comigo, porque eu sou crente. Também não vou citar o nome da faculdade, não, nem precisa, né? Mas é real. Pessoas, às vezes, são discriminadas, perseguidas, apenas por dizer que são crentes. E daí as pessoas já deduzem 1000 coisas. Por isso que Jesus está alertando aquelas pessoas, aquelas multidões que o seguiam: calcule, veja, se vocês têm condições de pagar o preço, pois o preço do discipulado é alto. Agora aqui eu quero deixar uma coisa bem clara para que não fique nenhum mal entendido, porque no discipulado às vezes a gente sofre tanto, às vezes acontece tantas coisas, que muitas pessoas às vezes confundem se a salvação é pela fé, é pelas obras, ou pela fé juntamente com obras. Eu queria deixar bem claro aqui: a salvação, ela é somente pela fé. Mas a verdadeira fé, ela gera frutos e obras.
Quando nós lemos 1 João, capítulo 2, versículo de número 6, 1 João, capítulo 2, versículo de número 6, vai dizer assim: aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. E, consequentemente, quem andar como Cristo andou será perseguido, se não da mesma forma, de forma muito parecida como Cristo foi. 2 Timóteo, capítulo de número 3, dos versículos 1 ao 12, você pode ler quando chegar em casa, mas especificamente o verso 12, vai dizer assim: aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo serão perseguidos. Então a salvação é somente pela fé, ponto. Mas a verdadeira salvação, ela vai gerar obras e frutos. E, consequentemente, pessoas que andam em retidão, pessoas que andam em santidade com Cristo, vão ser perseguidas. Seja na esfera intelectual, seja na esfera emocional, seja na esfera física. Se você for para uma faculdade, você pode ser perseguido na esfera intelectual. Se você sair do Brasil e ir para o Afeganistão, China ou Coreia do Norte, você pode sofrer perseguição física, pagando até com sua vida. E em outros lugares você pode ser até perseguido emocionalmente, com pressões e daí por diante. Mas se você quiser viver uma vida piedosa, você vai ser perseguido de alguma forma. Não se preocupe, eu lhe garanto. E aqui eu passei uma experiência também muito interessante, Tem um determinado interior aqui que os jovens juntavam mutirões e iriam evangelizar. E no final da tarde, várias pessoas diziam que tinham se convertido, se chegado a Cristo e tal. E um senhor, quando chegava lá, que começava a falar para essas pessoas o que era de fato o evangelho, muitas iam embora. E aí os jovens ficavam, mas esse cara sempre acaba aqui com o evangelismo. E aí os jovens chegaram no pastor e disseram: pastor, esse homem toda a vida bota o povo para casa. Aí o pastor disse: não, meu irmão, é porque vocês fazem o chamado e ele mostra a realidade da vida cristã. É diferente. Terceira característica do discipulado de Jesus: devemos tomar uma decisão. Dos versos de número 31 aos versos de número 33, Jesus usa outra parábola. Os ouvintes de Jesus não poderiam ficar em cima do muros ou neutros, eles deveriam tomar uma decisão. E veja que essa parábola mostra que o rei estava num determinado local e outro rei saiu para guerrear com ele, com 20 mil. Diferentemente do construtor, que teria a opção de construir ou não, esse rei não tinha opção, ele tinha que tomar uma decisão de avaliar se com 10 mil ele poderia enfrentar o exército que vinha com 20. Ou ele enfrentaria o exército, ou ele mandaria uma embaixada para, com isso, selar a paz com aquele rei. E isso era a melhor maneira de se resolver a questão, né? Você com um exército de 10, o outro com de 20, é melhor baixar a bola, né? Então, na primeira parábola, nós entendemos que Jesus está dizendo: sente-se, calcule e veja se você pode ir até o fim. Na segunda parábola, Jesus está dizendo: sente-se e calcule se você pode rejeitar o meu chamado. Portanto, Jesus está chamando as pessoas a tomarem uma decisão.
E é isso que Jesus faz essa noite, e é isso que Jesus tem feito desde a cruz do Calvário, e é isso que a igreja tem dito ao mundo, e o que Jesus tem dito ao mundo, é que eles devem tomar uma posição de segui-lo ou não. Para encerrar, eu quero lembrar aos irmãos que nós estamos a cada dia mais próximo do juízo final. Então devemos crer em Cristo, nos arrependermos dos nossos pecados e sofrer aquilo que for necessário. Pois Jesus quer uma resposta de cada um de nós, E pelo contexto desse texto, se você virar a sua Bíblia apenas uma página, olhe só o que Jesus está dizendo nos versos anteriores. Olhe só Lucas 13, verso 3. Não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecerei. Ainda no capítulo 13, no verso 5, não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecerei. Versículo de número 24, ainda no capítulo de número 13, vai dizer: respondeu-lhe, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. E o versículo de número 34, ainda desse texto do versículo 13, vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus próprios ninhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Então, o que Jesus queria daqueles ouvintes era que eles crescem, se arrependessem e seguissem Ele, custasse o que custasse. Da mesma forma, o que Jesus quer de cada um de nós nessa noite é que nós venhamos a seguir a Ele, crer nele, se arrepender dos nossos pecados e ir até o fim, custe o que custar. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Eu peço que, mais uma vez, eu nem conheço as pessoas que faleceram, mas é sempre bom, né? Uma perda é terrível. Eu perdi o meu avô esses dias e eu sei o quanto é ruim uma perda. E só Deus para consolar. E também peço que a gente ore aqui e ore em casa também, sempre nos momentos que lembrarem, pelo Afeganistão, pela China, pela Coreia do Norte, por esses países onde os cristãos são massacrados, porque uma realidade dessa não é fácil, não é fácil. Senhor Deus e Pai, como igreja, Senhor, se colocamos diante de Ti, ó Deus, e reconhecemos que só o Senhor é Deus, único Rei, digno de adoração, glória, louvor e digno do nosso amor. Faz com que nós te amemos acima de tudo, ó Deus. Faz com que nós se rendamos a Ti e a Tua vontade acima de todas as coisas. Nós de nós mesmos não temos condições, mas eu sei que com Tua graça e com Teu Espírito Santo, Ele pode me capacitar e capacitar a PIB do Castelo Branco como um todo, do pastor ao porteiro, do maior ao menor, a Te amar e que isso seja visível ao mundo. Faz isso em nossa vida, ó Deus. Visita também aqueles que perderam seus familiares, ó Deus, aqui da igreja. Pois uma perda não é fácil, o Senhor sabe que só o Teu Espírito pode consolar.
Consola os filhos, os irmãos, os netos, os sobrinhos e toda a família, ó Deus. Une-nos mais como igreja, ó Deus. Nos transforma mais à tua imagem. Cuida dos missionários que estão no Afeganistão, na China, na Coreia do Norte e em todos os países onde o teu evangelho não é recebido, ó Deus. Dá intrepidez, estratégia, para que todos eles estejam pregando a tua palavra e que eles jamais venham a negar o teu nome. Pelo poder do teu Espírito Santo, eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Foi um prazer.